Oi, gente. Bom, a live não deu certo, né? Mas eu tô aqui para falar com vocês, tirar as dúvidas aí que vocês mandaram. Então, só para dar uma introdução, não sei se vocês ouviram muito bem também, eu sou a Nutribia Trancolim, tá? Eu faço atendimento no consultório, trabalho já há 6 anos com a nutrição e agora trabalho também com a nutrição comportamental. O que é a nutrição comportamental? É trazer mais essa parte de aprender a se alimentar corretamente, entender o porquê que a gente come, quais são, como, o que faz a gente fazer as nossas escolhas, né? Entender a gente, a forma como que a gente come e como melhorar tudo isso e acaba refletindo no nosso corpo. Na verdade, na nutrição comportamental a gente vê que o físico, ele importa sim, mas ele é o último que a gente vai trabalhar. A gente primeiro trabalha aqui, para depois a gente conseguir trabalhar a parte também corporal. Enfim, é muito bacana essa abordagem. É lógico que eu trabalho com estratégias, como estratégia low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica, enfim, mediterrâneo, ciclagem de dietas, faço várias coisas, porque também sou especialista em nutrição esportiva. Porém, eu sempre tento trazer a parte do comportamental junto com a estratégia, mesmo que a gente faça. E a estratégia, ela é muito legal para ser utilizada, sim. Porém, é importante que seja utilizado com um profissional, porque uma estratégia nutricional nem sempre ela pode se tornar um hábito, nem sempre ela pode se tornar um estilo de vida, como por exemplo a low carb, que muita gente leva como estilo de vida. Algumas coisas até que dá para fazer, mas é que tem algumas coisas que são muito restritivas. Existem vários protocolos, na verdade. E se a gente acaba sendo muito restritivo, a gente não consegue manter isso por muito tempo, ou então a gente acaba tendo desnutrição por conta dos nutrientes que a gente deixa de comer. Tá? Não é simplesmente o carboidrato, porque alguns alimentos que são fontes de carboidrato também são fontes de vitaminas e minerais que são importantíssimos para o nosso corpo. Bom, mas é isso. Eu vou começar agora a responder as perguntas que vocês deixaram para mim, como eu estava respondendo na live, tá? Então, a primeira pergunta aqui é como ter uma alimentação saudável diariamente que possa ser para toda a família. Como eu comecei a introduzi-la na live, eu acho muito importante a gente começar a pensar na alimentação saudável desde a compra, na hora que a gente vai fazer a compra no mercado. Primeira dica é não ir para o mercado com fome, porque quando você vai com fome, tudo que agrada seu olho você quer comprar, tudo que você vê te chama atenção, porque a gente tem essa questão de comer primeiro com os olhos, né? Então a gente vê aquilo, sente vontade porque a gente está com fome fisiológica, então a gente quer comer, a gente quer levar para casa. Segunda dica é ir para o mercado com uma lista de compras e você tentar ser o mais fiel possível àquela lista, tá? Porque quando a gente vai aleatoriamente, comprando muitas coisas que a gente nem precisava, nem gostaria ou nem deveria. E também a outra parte que eu estava falando é a questão do exemplo, né? É muito importante a gente ser exemplo. Quando a gente fala em família, provavelmente a gente tem homem, mulher, filhos, né? Ou então mais algum outro integrante da família. Então a gente precisa ser exemplo, principalmente para as pessoas mais novas, como por exemplo o pai e a mãe para os filhos, né? O filho, dependendo da idade, ele não vai sozinho no mercado e compra uma bolacha recheada. Quem compra para ele é você, né? Então você tem que pensar o que eu estou fazendo, o que eu estou dando de exemplo para meus filhos, né? O que eu estou comprando de alimento para minha casa, porque quando a gente compra, por exemplo, bolacha, salgadinho, pão, um monte de coisa que tem farinha, açúcar, coisas industrializadas que tem quase nada de nutrientes ou nutrientes que são sintéticos, que são industriais, que são adicionados, né? Porque aquela coisa que você compra um saquinho de suco artificial e vem lá escrito fonte de vitamina C, não tem nada de vitamina C naquilo ali, tá? É só enganação mesmo, é a mesma coisa que você tomar um refrigerante ou até pior, porque você acaba tomando mais achando que é saudável. Então, o que você compra, o que você traz do mercado já vai dizer muita coisa
com o que você vai ter em casa para comer. O que você tem em casa para comer é muito mais fácil do que você simplesmente, eu não vou sair agora para ir lá comprar um chocolate. Às vezes a vontade até passa porque eu não tenho em casa, então eu acabo esquecendo. Algumas pessoas fazem, mas outras não, porque não tenho em casa, não vou comer. Então, o que você tem em casa está mais prático, está mais conveniente. Então, tenha coisas saudáveis em casa para comer. Tenha mais cereais integrais, tenha mais ovos, frutas, verduras, legumes, enfim, carne, coisas que são alimentos de verdade, coisas que você tem que descascar, né? Não desembrulhar, não coisas de saquinho, por exemplo. A não ser que sejam funcionais, artesanais, assim, mas do mercado, por exemplo. A maioria das coisas que tem no mercado, a não ser que coisas que eles fazem mesmo, é muito ultraprocessado. São coisas que eles colocam ali dentro para durar meses na prateleira. Então pensa nisso, qual é o efeito desse alimento para o seu corpo, né? Então eu acho que nessa primeira pergunta, começando por aí, já é muito importante. Pequenas coisas diariamente vai fazer diferença. Outra coisa que eu tava falando lá é sobre a questão do julgamento, tá? Porque às vezes quando a gente decide fazer em família um acompanhamento, ou até mesmo não, só uma pessoa tá fazendo, a questão do julgamento pega muito algumas pessoas. Isso eu vivo no consultório, alguns pacientes reclamam, é porque meu marido falou tal coisa que me desmotivou, porque fulano de tal falou tal coisa e aí eu fiquei nervosa e fui comer um chocolate. Então, essa parte do julgamento, tanto você fazer quanto você ouvir e você processar isso é muito importante. Se você ouvir, primeiro que você pode se posicionar, né? Segundo, você tem como digerir isso de uma maneira que não vai te afetar. E aí nisso que a nutrição comportamental trabalha, como que você digere também a crítica dos outros com você, em relação ao seu corpo, em relação à sua alimentação, em relação ao seu posicionamento. E a parte também de que a gente precisa muito mais se apoiar, a gente precisa de apoio e de se apoiar para que a gente consiga ter realmente um resultado efetivo e a gente consiga evoluir, tá? Bom, essa primeira pergunta, ok, né? Se ficarem dúvidas, vocês me mandam mensagem depois, tá bom? 2. Como manter uma alimentação saudável fora de casa? Como eu tinha falado lá na live, que é uma empresa de alimentos saudáveis e funcionais. Tem várias coisas bem bacanas para vocês terem para comer no dia a dia. A gente faz marmitinha congelada. E a marmitinha congelada, não que seja minha, não precisa ser a minha, mas é uma coisa para você fazer na sua casa, você mesmo fazer e você ter. Por quê? É uma questão de conveniência. Você tem ali prático, né? Praticidade. Você tem prático, tá no congelador. Vou sair, eu sei que hoje eu vou ficar o dia inteiro fora de casa. Leva a sua marmita, leva a sua bolsa com todas as suas refeições, já planeja isso. Uma tecla que eu bato muito com os meus pacientes, que é o planejamento e a organização também. Se você não tem planejamento e organização, se você não tem bons itens em casa, né, para você conseguir ter uma alimentação bacana, você vai acabar comendo o que tem mais fácil, o que está na ou ligando pedindo alguma coisa que não é tão legal assim, que é mais calórico, caloria vazia, que não tem nutriente. Ou seja, então é muito mais fácil você pensar, eu preciso ter em casa para eu consumir, ou então eu preciso me organizar para consumir, tá? De manhã, na hora que você acordar, já dá uma geral na geladeira e fala, isso é legal porque até evita desperdício de alimentos, tá? Quando você dá aquela geral na geladeira e fala assim, hoje eu vou fazer isso no almoço, vou comer isso no lanche da tarde e isso aqui de janta. Pronto, já tá resolvido, assunto encerrado, você não vai ter nem que gastar mais energia com isso, entendeu? E você pode fazer isso na hora de fazer a sua marmita. Você já monta tudo, coloca na bolsa e leva para o trabalho ou para onde você for. Congelados, quando são feitos a partir disso em relação a... por exemplo, aqui as minhas marmitas, eu tenho controle de qualidade sobre elas. Eu sei do tempo de cozimento dos legumes, eu sei como é feito esse cozimento, eu sei o que é utilizado nas carnes e tudo mais. Então, eu sei que é uma coisa saudável, uma coisa que vai manter os nutrientes, mesmo depois que a pessoa descongelar. Mas tem algumas opções, por exemplo, que às vezes não tem todo esse cuidado. Ou então, é importante que você tome esses cuidados na hora de fazer as suas marmitas congeladas.
um salgado ou comer nada, né? Ou ficar sem comer. Então, organização e planejamento, ok? Outra pergunta, chá verde depois da refeição noturna. Gente, o chá verde, como eu tava, acho que foi a última pergunta que eu tava respondendo na live ali. Ele tem muita quantidade de cafeína, tá? A cafeína, ela não é cientificamente indicada para consumir após as 3, 4 horas da tarde, até 5 horas, tá? Algumas pessoas não sentem nada, mas a grande maioria sente dificuldade depois de dormir, ou tem um sono agitado, não consegue atingir o sono profundo, que é ruim para o processo de emagrecimento e de restauração corporal, ainda mais para vocês que estão fazendo exercício, tá? Porque no sono profundo, a gente tem toda a potência da metabolização e trocas hormonais, enfim. É ali que tudo acontece. Quando a gente não tem muito sono profundo, o nosso sono fica muito agitado, fica muito leve, a gente não consegue ter essa restauração muscular, trocas hormonais importantes que auxiliam no emagrecimento, enfim, além da gente acordar cansado no outro dia, né? Então, não consumam café, cafeína à noite, tá? Isso não é comprovado que faz bem. Na verdade, o chá verde, ele é mais utilizado por conta dos benefícios para a saúde do que por emagrecimento, tá bom? Não tem nada dessa coisa de acelerar metabolismo. Acelerar metabolismo é exercício físico. Já respondendo outra pergunta aqui que me fizeram, que é o que eu faço para acelerar o meu metabolismo? Exercício físico. Só isso que acelera o metabolismo. O resto de outras coisas é tudo balela, tá? O resto das outras coisas, alimentos termogênicos, isso, aquilo, a porcentagem de queima mais calórica é muito pequena. O que faz você aumentar o seu metabolismo é ter constância de exercício físico. Fazer exercício físico todos os dias ou pelo menos 4 vezes na semana, tá? Isso sim, ter mais tecido muscular no corpo, isso sim vai fazer o seu metabolismo acelerar muito, ok? Outra pergunta, fazer várias refeições ao dia ou jejum intermitente faz emagrecer? Não. A questão aqui jejum intermitente é uma estratégia. Comer várias refeições ao dia é uma estratégia. Tudo é uma estratégia nutricional que nós fazemos de acordo com o que a gente acha melhor. O que a gente precisa para fazer, então, efetivamente para emagrecer? Déficit calórico. O que é isso? Seguinte, cada pessoa tem uma taxa metabólica basal por dia. Falou grego, né? Ok. Então é assim, eu gasto por dia para me movimentar, para fazer todas as minhas atividades, 1.800 calorias. Esse é um exemplo, tá? Como que eu descubro isso? Através de um cálculo que nós fazemos, nutricionistas, de acordo com peso, idade, exercício físico, o que faz na rotina, lá. Então a gente faz um cálculo, é por isso que a gente precisa de uma anamnese profunda. A minha primeira consulta, ela demora geralmente umas 2 horas. Uma porque eu entrego o cardápio já para o meu paciente na hora, porque a gente faz o cardápio junto, e outra porque eu investigo bastante tudo isso para eu ter realmente um valor energético bem efetivo, tá? Um valor energético bem preciso, desculpa. E aí eu tenho que fazer o quê? Um gasto energético negativo. Se eu gasto 1.800 calorias por dia para sobreviver, manter as minhas funções, isso e aquilo, eu preciso comer menos. Então, 1.300, 1.200 calorias tá ok, porque eu vou ter um déficit calórico aí de 500 calorias dia, mais um exercício que eu vou fazer aí de bônus. Tá ok, eu vou conseguir ter perda calórica, mas isso tem que ser todos os dias, incluindo sábado, domingo, feriado, todos os dias. O seu corpo, ele não sabe o que é final de semana, ele não sabe o que é feriado. Não adianta você falar assim, começa ali sexta, sábado, domingo, você começa a comer à vontade, como você acha melhor, e aí esse valor energético vai lá em cima. Muitas pessoas no consultório têm muita dificuldade com isso, por isso que eu pego bastante também nesse ponto, tá? Começa lá, segunda, terça, quarta e quinta, faz tranquilo, segue o cardápio belezinha, faz exercício, toma água, lá. O cardápio de 1.200 calorias. Chega na sexta,
já não faz atividade física, porque é sexta-feira lá, começa a ali fazer um happy hour, então come uma coisinha, um petisco, às vezes toma alguma bebida mais calórica depois do trabalho, ou pede uma pizza de fora, alguma coisa diferente, qualquer outra coisa. E aí já tem uma refeição um pouquinho mais calórica. No sábado já fica um pouco mais calórica, porque come já uma sobremesa depois do almoço, daí à tarde come uma coisa qualquer que não estava no plano, à noite sai para comer fora, ou pede, que agora não dá para sair mais, né? E depois no domingo tem o almoço de família, tem sobremesa, à tarde às vezes não come, mas aí na janta vai comer um lanche, toma sorvete. Eu sei que você deve estar se identificando. Então o que acontece? Esse gasto calórico de 1.200 foi para 3.000 calorias no sábado, 3.000 calorias no domingo, 2.500 calorias na sexta-feira. E sabe o que acontece? Você fica empacado, você não sai do lugar, você não tem evolução. Por quê? Não adianta fazer 4 dias belezinho e fazer outros 3 de qualquer forma, tá? Então, para eu ter perda de peso, eu preciso ter déficit calórico todos os dias, ok? Bom, o jejum intermitente, né, que vocês tinham perguntado. É uma estratégia. Jejum intermitente, se não tiver déficit calórico, não faz emagrecer, tá? Se eu fizer um jejum intermitente, mas na hora que eu for comer, na minha janela de alimentação, eu fizer um cardápio de 2.000 calorias, eu não vou sair do lugar. Não vai adiantar. Eu ficar lá um tempão sem comer, sendo que eu como um boi depois da hora que eu vou comer, tá? Ou um monte de alimento calórico, tá? Não adianta nada eu fazer jejum, na hora que eu voltar, eu tomo, sei lá, como 3 pão francês com leite com café e depois no almoço eu como macarrão com, sei lá, a vontade de carne, porque carne é bem calórico, tá? Não é porque é proteína que não é calórico, não. É a parte mais calórica do seu almoço, é a carne. Toma refrigerante, isso e aquilo. Isso não vai fazer você emagrecer. O que vai fazer você emagrecer é ter déficit calórico, ok? Não jantar faz mal? Não, gente. Uma coisa que eu faço nos meus atendimentos é respeitar a individualidade de cada paciente. Algumas pessoas é indicado fazer o jantar, sim, sempre, devido à hora de atividade física, a questão de não conseguir comer em outro horário, a questão de reposição, né, por conta mesmo de atividade física, enfim. Então, é indicado que você faça, mas caso você não consiga, dependendo da sua rotina, isso é uma coisa que a gente vai definir aqui na sua consulta. Você vai me falar como que é seu dia a dia, eu vou analisar, ver se cabe você não fazer essa refeição ou não, entendeu? Você não faz essa refeição simplesmente por emagrecimento, se você não tiver déficit calórico, não vai adiantar. Agora, se for uma coisa de incômodo, que você não se sente bem em comer à noite, ok, a gente vê uma outra forma de suprir essa refeição nas outras refeições, tá? O que posso fazer para acelerar meu metabolismo? Eu já respondi essa na outra pergunta, que é atividade física, né? Não esqueçam disso. Precisa de atividade física, de musculatura no corpo. Porque a pessoa faz regime 2 semanas e não emagrece nada. Gente, nosso corpo ele demora um tempo para metabolizar e para sintetizar as coisas. Não é assim, eu comi, eu já vou subir na balança porque aquilo ali que eu comi já vai ser transformado em caloria ou em músculo. Não, tá? Demora. E não adianta a gente fazer... Essa palavra regime já é uma coisa que não faz parte do meu vocabulário. Nem dieta faz parte do meu vocabulário. Eu gosto de usar plano alimentar, estratégia alimentar e cardápio. Por quê? Essa palavra regime já não te remete a uma coisa de restrição?
Dieta não te remete a uma coisa de restrição? E não é isso que é se alimentar bem, tá? Não é ter restrição, é você aprender que você pode, mas não o tempo todo, não toda hora, não como você quer, tá? E até inclusive tem vários cardápios que eu coloco chocolate todos os dias para os meus pacientes. Acredite se você quiser, mas é verdade. A gente faz algumas pequenas trocas que faz com que aquela pessoa não sinta uma compulsão louca por doce e um dia joga tudo pro alto e come uma barra inteira de 1 quilo de chocolate porque ficou 2 semanas sem comer nada, tá? Isso é muito pior do que você comer todos os dias um tabletinho de 15 gramas, ok? Então, fazer isso por 2 semanas e achar que vai mudar a sua vida, não vai, gente. Quanto tempo você ficou fazendo outras coisas, tendo hábitos ruins para conquistar o corpo que você tem hoje? Foi de um dia para o outro? Não foi. É muito mais fácil, muito mais rápido, inclusive, a gente engordar, a gente ganhar gordura, perder musculatura, do que perder peso, tá? É muito mais fácil. E se você não tiver déficit calórico, não adianta. Outra coisa que acontece também é, às vezes, efeito platô. O que é o efeito platô? É quando você está comendo muito menos do que o seu corpo precisa, do que aquele valor energético lá. Então, vamos supor que o meu é 1.800, ok? Que eu invento de consumir uma dieta de 800 calorias, ou seja, é 1.000 calorias a menos do que eu preciso. E aí, eu invento de comer uma dieta, fazer uma alimentação, um cardápio com 800 calorias. E na primeira semana, na segunda semana, vai ser super bom. Eu vou emagrecer um monte, vou perder um monte de água também, tá? Mas eu vou emagrecer um monte. E aí, na terceira semana e na quarta, já começa a estacionar. Tá? Depois de um mês, já não perco mais nada. Faço, igualzinho. Não perco mais nada. Você tá entrando no efeito platô. O que é isso? O seu corpo, ele reduz o seu metabolismo, o seu gasto energético, reduz o gasto energético para que você sobreviva, porque ele se sente num momento de como se fosse ele fica preocupado com você, é um sinal vermelho para ele, sabe? É como se você estivesse passando por um processo perigoso para o seu corpo, que você estivesse tendo necessidade de alimentação, que você estivesse faltando alimentação. Isso porque os nossos genes, eles são muito antigos, ultrapassados, do tempos pré-históricos, na verdade, quando o homem ainda tinha que sair para caçar e comer. Ele ficava muito tempo sem se alimentar, só se alimentava num outro momento. Então, o corpo, ele se ajusta conforme aquilo que você dá. Se você dá menos, ele vai gastar menos também, muito menos, tá? Então tem que ser uma quantidade equilibrada. É por isso que é importante você ter um acompanhamento nutricional com um nutricionista, tá? E o último aqui é a perca de gordura na barriga, né? Que se tem alguma coisa que faz ter uma perca de gordura na barriga maior. Na verdade, a nossa perca de gordura, ela é bem assim, geral. Não tem como eu fazer uma coisa específica para aquela queima de gordura. Ah, eu tenho uma gordura nas costas, eu quero perder aquela gordura. Não tem como eu falar para você, vai perder aquela gordura, a não ser que você faça um procedimento estético, tá? Para você ganhar musculatura, você faz os exercícios localizados e você consegue ganhar musculatura naquele local. Mas a queima de gordura não tem como ser localizada. A barriga, ela é o único que a gente consegue melhorar um pouco com a redução de carboidratos, tá? Porque o carboidrato, ele tem tendência a se acumular mais na região abdominal. Então, a gente consegue ter uma melhora e assim, reduzir um pouco em relação assim, comer menos farinha, menos fontes de carboidrato em si, mas não cortar as frutas, os legumes, não. Mas cortar algumas outras fontes, né? Para ver se melhora um pouco. É também uma questão de estratégia. Cada pessoa, cada corpo reage de uma forma. E é claro que, por exemplo, depois que você tem filho, fica um pouco mais difícil
perder gordura em alguma região ou outra, às vezes fica mais flácido mesmo, porque o nosso corpo ele muda muito depois da gestação. E demora, às vezes você não consegue voltar como era antes, ou então às vezes você precisa se esforçar muito mais, tá? Porque tem muitas mudanças hormonais que acontecem. Mas é isso, redução de carboidrato, tá? Bom, gente, eu terminei todas as perguntas que vocês tinham mandado. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. E assim, uma coisa que eu quero pedir para vocês é não se preocupem com a balança, tá? Uma das coisas que eu pego muito aqui no pé dos meus pacientes também é isso. Não fica se pesando o tempo todo. Usa a fita métrica, veja a circunferência da sua cintura, suas circunferências. Olhe no espelho, pegue uma roupa que estava apertada e utilize ela como modelo para você ver a sua evolução. Isso é muito mais importante do que o peso da balança, porque o peso da balança nos diz muito mais, nos diz muito menos do que deveria dizer. Por exemplo, às vezes, principalmente mulheres que têm muita retenção de líquido, de um dia para o outro podem perder ou emagrecer 1 ou 2 quilos muito rápido. Se tem a tendência a ter retenção hídrica, muito rápido, porque é líquido, entendeu? A mulher que faz exercício, homem, qualquer pessoa que faça exercício, e às vezes na hora da reconstrução muscular, a gente tem entrada de carboidrato, de água para dentro da musculatura, isso faz com que pese mais na balança, mas não quer dizer que isso seja gordura, e a gente precisa pensar em reduzir gordura, a circunferência, não simplesmente no peso da balança, tá? Então, mais um motivo também para você ter uma nutricionista te auxiliando. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição no meu Instagram, vocês podem me mandar dúvidas também, e também para falar como que funciona o meu atendimento. É isso e até a próxima!